Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Car Futebol. Seja muito bem-vindo, já te agradeço por ter clicado neste vídeo. Agora se liga que eu vou passar para você os palpites da 13ª rodada do Brasileirão Série A Feminino 2022. Se liga que as meninas estão dando show aí no futebol feminino. Beleza? Então vamos lá. No primeiro confronto aqui a gente tem aqui São Paulo e Ferroviária. O São Paulo é o quarto colocado. O quarto colocado nos últimos 5 jogos ele teve aí, foi muito bem, obrigado. As meninas do São Paulo estão mandando muito bem com 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. As meninas da Ferroviária é a 8ª colocada na tabela e nos últimos 5 jogos tiveram aí 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nesse confronto aqui eu vou de 2-0 para o São Paulo. Corinthians e Internacional. O Internacional na última rodada tomou aí a liderança do Palmeiras. As meninas do Internacional estão na liderança e o Palmeiras segundo colocado. Vamos lá. Nos últimos 5 jogos, a Inter teve aí 4 vitórias e 1 empate. E o Corinthians é o terceiro colocado. Nos últimos 5 jogos teve aí 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nesse confronto aqui o Corinthians joga em casa e eu vou de 2-1 para o Corinthians nesse confronto aqui. Vai dar Corinthians. Lembrando que é sempre um jogo de erros e acerto e eu volto sempre quem eu acho que vai ganhar. E sempre de vez em quando aí eu cravo alguns placares, beleza? Vamos lá. No terceiro confronto aqui a gente tem aqui Grêmio e Avaí Kinderman. O Grêmio ele é o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, né? Então, e o Avaí Kinderman é o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos ele foi bem melhor do que o Grêmio. Ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nesse confronto aqui eu vou de Grêmio. Vitória do Grêmio por 2-1 ou empate. Beleza? Santos e Red Bull Bragantino. O Red Bull luta, mas não consegue sair da zona de rebaixamento. O negócio não tá bom para as meninas do Red Bull Bragantino. Nos últimos 5 jogos do Red Bull, tem uma sequência aí de 3 derrotas e 2 empates, né? E o Santos perdeu ontem para o Cruzeiro de 4-2, mas está na sexta colocação. Nos últimos 5 jogos foi 3 derrotas e 2 vitórias, né? E o Santos joga em casa, então esse jogo vai dar o que falar. E eu vou colocar 3-0 para o Santos nesse confronto aqui. Esmaque Cruzeiro. O Cruzeiro jogou ontem e ganhou de 4-2 do Santos e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Está na 12ª colocação, né? O Cruzeiro na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos teve aí 2 vitórias, 2 empates e uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Desculpa. E o Esmaque, que é o adversário do Cruzeiro, está na 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Eu vou de Cruzeiro. Nesse confronto aqui vai dar Cruzeiro 2-0 para o Cruzeiro, entre Cruzeiro e Esmaque. Crespo e Palmeiras. O Palmeiras tentando aí conseguir a liderança de volta. Nos últimos 5 jogos do Verdão ele teve 3 vitórias e 2 derrotas. E o Crespo, que está na zona de rebaixamento, é o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Eu vou de Palmeiras e vai ser 3-1 para o Palmeiras nesse confronto aqui de Crespo e Palmeiras. Real Brasília e São José. O Real Brasília é o 9º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. Vem muito bem o Real Brasília na 9ª colocação. E o São José é o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve 1 empate, 3 derrotas e 1 vitória, né? Eu vou de Real Brasília, 2-1 para o Real Brasília nesse confronto aqui. E aqui tem um confronto de gigante, né? Um confronto de gigante aqui. Tem um confronto desse de gigante também na Copa do Brasil no futebol masculino, entre Atlético Mineiro e Flamengo. E aqui também no futebol feminino tem esse confronto de gigante aqui entre Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias.
Muito bem. E o Flamengo é o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve 2 derrotas e 3 vitórias. O Atlético joga em casa. Esse jogo pode ser 2-2, mas eu vou colocar uma vitória de 2-1 para o Atlético Mineiro ou empate nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Se liga, que aqui no Car Futebol o placar é cravado, meu amigo. Aqui só não tem patrocinador ainda, mas eu creio em Deus e tenho fé que uma hora vai chegar. Beleza? Valeu, fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!